Quem somos? O que buscamos? A DINI-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Então, boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Gostaria de agradecer o apoio de vocês todos participantes. Tem sido uma troca muito importante para a gente, a presença de vocês aqui nas nossas aulas. A gente vai aguardar um pouquinho, porque a gente acabou de abrir a sala, até todo mundo conseguir fazer o login também. Enquanto isso, a gente vai passando algumas informações para vocês. Essa aula nós estamos disponibilizando no nosso canal do YouTube, né? Então, quem não conseguir assistir a aula inteira ou quiser depois, né, ter o link da aula, vai ficar disponível no canal do YouTube da DINI-ONE, tá bom? Lembrando, então, que a gente vai ter as perguntas no final da aula, então, se vocês puderem, por gentileza, colocar, então, as perguntas aqui dentro do nosso QIA, tá? Eu agradeço. Hoje nós temos aula com uma médica convidada também, que é a doutora Karina Donis. Eu gostaria de agradecer imensamente pela disponibilidade dela, pela parceria aqui, de vir fazer essa apresentação para a gente, né? Eu sei que ela tomou o tempo dela para poder preparar esse material, trazer informação para a gente, então eu gostaria muito de agradecer ela. Enquanto a gente aguarda, eu vou ir apresentando ela para vocês. Então, a doutora Karina Donis, ela é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência em Genética Médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela concluiu o mestrado profissional em Genética Aplicada à Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em neurogenética. Também possui especialização em erros inatos do metabolismo, realizada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atualmente, ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha também como médica geneticista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E hoje ela vem, então, conversar com a gente sobre neurogenética. Doutora Karina, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, né, o convite de vocês para participar desse curso que está muito bom. Tá? Tu primeiro passa o vídeo, depois eu coloco a aula. Tá. Então, a gente vai aguardar mais um pouquinho e aí a nossa Karina, ela vai dividir o vídeo com vocês do Genomics Summit e vai trazer mais algumas informações também sobre esse próximo evento que foi questionado na nossa última aula. Então, Karina, você fica à vontade se você quiser dividir, então, o vídeo, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então. Convido a todos vocês para conhecerem um pouquinho do Genomics Summit.
Boa noite a todos. Eu sou a Karina, trabalho no marketing da Gene1. Hoje eu tenho a minha xará, a doutora Karina, aqui, que vai dar uma aula incrível para vocês. Eu gostaria de convidar vocês para participar do Genomic Summit. O Genomic Summit, ele é o primeiro evento digital com navegação 360. Ele é um evento 100% virtual, ele é interativo de medicina genômica, né? E a gente vai trazer para vocês um universo de conhecimento todo em genética. Então, nós estamos com 3 dias de evento, no dia 26 a 28 de agosto, com mais de 20 horas de conteúdo para vocês, com mais de 30 palestras, e a gente vai trabalhar com 2 palestras simultâneas em cada dia. Então, a ideia é, a cada dia do congresso, a gente vai trabalhar com 2 especialidades, né? Dentro dessas 2 lives, a gente vai ter, por exemplo, uma especialidade de neurogenética e doenças raras, por exemplo, uma em cada sala. E eu convido todos vocês a participarem. Então, ela é um evento que ele não é exclusivamente para médico. Então, se você é da área da saúde ou se você é estudante, residente, você está super convidado a participar. O nosso evento, ele é gratuito. Então, a partir da semana que vem, as inscrições estarão abertas em nosso site, que é no www.genomicsummitgene1.com.br. Eu vou colocar para vocês no chat depois o linkzinho. E aí, eu aguardo muito todos vocês lá no nosso congresso, porque a gente está com uma grade muito rica de médicos, tanto nacionais como internacionais, que vão compor aí toda a nossa grade científica do congresso. Dentre elas, a doutora Michele também, que está aqui com a gente, também vai estar junto conosco neste evento grandioso. A gente tem a expectativa aí de ter mais de 10 mil inscrições, né, no congresso. E é isso. Eu espero que vocês estejam lá presentes, porque eu também vou estar com vocês lá. Então, vamos todos conhecer um pouco mais sobre genética, né? Muito obrigada, Karina. Eu acho que tinha ficado algumas dúvidas, né, quando a gente apresentou na última aula. Então, esse evento é para todos os profissionais, para todas as pessoas que têm interesse, não é exclusivo para médico e ele é gratuito. Acho que isso são os 2 pontos mais importantes, tá bom? Enquanto a doutora Karina coloca a tela dela, então, eu vou reapresentar ela para aqueles que acabaram de chegar, né? E agradecer a presença de vocês. Então, a doutora Karina Adonis vai conversar hoje com neurogenética para a gente aqui apresentar um pouquinho. E ela é lá de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Karina, a sua tela já está aparecendo aqui para a gente. Eu vou desativar aqui o meu som e minha câmera, mas qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Então tá. Vou falar com você. Obrigada. Então tá. Primeiro, então, eu gostaria de agradecer a Michele, a Karina, né, e toda a equipe pelo convite para dar essa aula. Falar que eu fiquei muito feliz com o tema, né, um tema que eu trabalho com neurogenética desde o meu 5º semestre da faculdade, então isso faz mais de 10 anos, né, e atualmente eu sou médica geneticista no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e eu estou atuando nessa área, na área de neurogenética, tá? Então, qual a minha ideia com essa aula, né? Então, a proposta foi quando suspeitar de uma doença neurogenética. Então, para a gente poder suspeitar de uma doença neurogenética e para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, eu vou falar um pouquinho para vocês. O que é neurogenética? O que é neurogenética clínica, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A classificação das doenças neurogenéticas. Então, quando suspeitar. E quando a gente suspeita, como é que a gente organiza o raciocínio diagnóstico? Um pouquinho sobre a solicitação de exames específicos e os cuidados que nós temos que ter quando solicitamos esses exames. Qual o diagnóstico? Então, o que fazer quando a gente encontra um diagnóstico, quando a gente não encontra um diagnóstico? Uma pincelada sobre tratamentos, né? E eu trouxe 3 casos clínicos, né? 2 que são, na verdade, os 3 são casos do dia a dia do neurogeneticista e o terceiro eu tenho uma pegadinha, assim, um pouco de desafio nesse diagnóstico. E por último, um slide assim com locais onde vocês podem pesquisar sobre neurogenética e onde estudar. Então vamos começar. O que é neurogenética, tá? Neurogenética
Só um minutinho aqui. Neurogenética é a ciência que estuda a variação genética que traz repercussões nas funções neurológicas. Tá? Então, é um conceito bem amplo. E dentro da neurogenética, a gente encontra a neurogenética clínica. Tá? O que seria isso? É uma área, um campo, né, de atuação, a neurogenética clínica, no qual médicos geneticistas, neurologistas e neuropediatras, são as 3 principais especialidades, elas trabalham, né, com o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de indivíduos e famílias com condições genéticas em que a manifestação principal será relacionada, né, a alterações no desenvolvimento ou secundária a uma disfunção do sistema nervoso central, periférico ou ambos. Então, dentro da neurogenética, eu gostaria de revisar 2 conceitos com vocês, assim, o conceito de doença monogênica e o conceito de doença multifatorial. Então, numa doença monogênica, né, nós encontramos uma mutação, né, uma alteração em um único gene, que isso vai causar uma doença. Tá? Nas doenças multifatoriais, então, existe uma interação entre a parte genética, né, entre os genes e o ambiente, e isso vai levar a um risco para as doenças. Então, na neurogenética clínica, né, no nosso dia a dia, nós vamos trabalhar com esse grupo de doenças, tá? Com as doenças monogênicas, tá? Que é o que eu vou salientar mais nesse momento. E como é que a gente classifica, então, as doenças neurogenéticas, né? Atualmente, assim, a melhor classificação, ou pelo menos o que nos ajuda mais no raciocínio diagnóstico, né, é classificar pela topografia. Então, o que a gente faz? A gente pensa, onde que está essa lesão? Onde que está o problema? E, baseado nisso, a gente vai pensar quais são os diagnósticos, né, enfim, que o paciente pode apresentar. Então, né, a gente pode ter as demências hereditárias, né, como a doença de Alzheimer, a doença frontotemporal, epilepsias, né, tem diversas epilepsias genéticas, a enxaqueca familiar. Nós podemos ter, então, lesões na substância branca, né, que vão causar doenças que são chamadas de leucodistrofias ou leucoencefalopatias genéticas. Nós podemos ter algumas lesões que são no cerebelo, né, que vão causar as ataxias hereditárias, né, doenças dos núcleos da base, então, que vão ser responsáveis pelo parkinsonismo, coreia e distonia, que dentro, né, desses 3 sintomas, desses 3 sintomas tem diversas doenças. Podemos ter, então, alterações do trato córtico-espinhal, né, que vão levar às paraparesias espásticas hereditárias, doenças do corno anterior, da medula, né, levando a atrofia muscular espinhal, esclerose lateral amiotrófica, são as 2 mais conhecidas desse grupo. As neuropatias periféricas, né, então, vão ser lesões no nervo, levando né, o dano no nervo vai levar a doenças, né, desse grupo. A miastenia congênita, né, que pode ser alteração, que é uma alteração na placa, né, na junção neuromuscular, e as distrofias e miopatias hereditárias, então, que vão ser lesões no músculo. Então, quando a gente vê um paciente, a gente tenta encaixar, a gente tenta ver onde que está a lesão. Tá? E quando é que a gente vai suspeitar de uma doença neurogenética? Então, primeiro pela clínica, né? A clínica de uma doença neurogenética, então a gente vai ter sintomas neurológicos, né? Mas podemos ter sintomas relacionados a alterações em outros sistemas também, então alteração oftalmológica, pode ter alteração hepática, né? A clínica, então, dentro das alterações neurológicas, a gente pode encontrar epilepsia, neuropatia periférica, fraqueza, distúrbios do movimento, sinais piramidais, sinais extrapiramidais, deficiência intelectual. Então, é uma clínica bem ampla. Tá? A história familiar, né? A gente, quando conversa com o paciente, então, a gente sempre aborda a história familiar, que eu vou falar um pouquinho depois com mais detalhes, mas procurar ver se tem outros indivíduos com sintomas semelhantes na família, ver se é um caso isolado, ver se tem história de consanguinidade, tá? As doenças neurogenéticas, elas podem ocorrer em qualquer idade, né? Então, a gente encontra em crianças e também em adultos. Em geral, uma doença neurogenética, ela é lentamente progressiva e ela começa de uma maneira insidiosa, assim, começa aos pouquinhos. A gente tem uma exceção, tá? Que é uma distonia, é uma distonia parkinsonismo causada por uma mutação no gene ATP1A3, que é conhecida por DIT12. Essa doença, ela começa de uma maneira aguda.
Então, ela é uma distonia, né? Pode ter alguns sintomas de parkinsonismo, é autossômica dominante, tem uma penetrância incompleta, e ela se apresenta em questão de horas a dias. Então, numa hora tu não tem nada, noutra hora tu começa com uma distonia, tá? Então, é uma exceção a essa regra. E a gente suspeita também quando a gente tem um início precoce de uma condição, usualmente de início tardio. Um exemplo aqui é as demências, né? Então, a gente pode dizer que é a doença de Alzheimer. Se a gente pensar, Alzheimer é muito comum, né? E história familiar de Alzheimer também é muito comum. Mas Alzheimer genético é muito raro, tá? É menos de 1% dos Alzheimers, né, vão ser genéticos. Então, quando a gente vê assim, um Alzheimer começando antes dos 65 anos, principalmente antes dos 60 anos, com história familiar, né, tem que pensar que isso pode ser genético. Então, a gente já sabe quando a gente vai suspeitar de uma doença neurogenética, né? Então, como é que a gente faz para organizar o raciocínio? Então, chegou o paciente na minha frente, o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que fazer? Então, qual é o nosso objetivo? É identificar qual é a síndrome neurológica principal, tá? Verificar se tem alguma síndrome neurológica coadjuvante. Então, por exemplo, eu tô vendo que é um paciente muito atáxico, tem diversos sinais de ataxia, né? Tem uma neuropatia, tem piramidalismo. Então, a gente tenta classificar, nem sempre isso é fácil, tá? Qual é a síndrome neurológica principal? Durante a história, também exame físico, a gente vê se tem acometimento de outros órgãos, né? Ou se é puramente neurológica. Sempre perguntar a idade de início, né? Então, começou na infância, começou na idade adulta. Isso modifica, né, pra gente o nosso raciocínio e ver o que nós vamos investigar. Ver como é que é a evolução, né? Então, se é uma evolução lenta ou esse caso que eu dei o exemplo, né? Foi uma evolução muito aguda, começou... né? Ontem eu não tinha nada, hoje eu tenho uma distonia. Então, isso é muito sugestivo da DIT-12. Então, sempre observar a evolução e a história familiar, que eu vou salientar um pouquinho agora. Tá? Como é que a gente pensa na história familiar? Então, a maioria sabe, né, que todo geneticista, ele sempre faz um heredograma, né? O heredograma é uma maneira de desenhar a história familiar e que fica muito claro o entendimento da história familiar, né? Então, a gente encontra quais são as heranças que a gente pode encontrar nessas doenças. Então, uma herança claramente dominante, né? Por que eu estou dizendo claramente dominante? Nós temos aqui, né, transmissão homem-homem. Uma herança recessiva, né? Então, a gente tem um filho de consanguíneos ali, né, com sintomas. Uma herança ligada ao X e também herança mitocondrial. Então, são as heranças que nós podemos encontrar nas doenças neurogenéticas. Quando a gente, então, faz o nosso heredograma, né, então a gente tem que sempre perguntar para o paciente se tem história de consanguinidade, assim, abordar onde que os pais nasceram, porque daqui a pouco eles falam, não, eles não são parentes. Aí tu começa a conversar e tu vê que, de repente, há uma possibilidade deles serem parentes. Então, vê se tem recorrência familiar, né? Às vezes, as doenças, elas podem ter uma expressividade variável, assim. Então, eles, não tem nenhuma história, mas procurar abordar com mais detalhes, tá? Quando vocês pensam numa determinada doença. Nos casos que vocês fazem um heredograma e que vocês veem que é um caso isolado, sempre tem que lembrar de algumas situações, porque a gente pensa, é caso isolado, então ou não é genético ou é recessivo. E não, tá? Pode ser dominante. Por quê? Lembrar de falecimento precoce dos pais. Então, sempre, né, se um dos pais faleceram, então procurar entender qual idade que ele faleceu, do que ele faleceu. Né? Existe a paternidade duvidosa, existem situações, né, que ocorrem mutações de novo, pode ter uma penetrância incompleta e pode ter também uma expressividade variável. Né? Então, eles falam, não tem ninguém com esses sintomas na minha família. Mas aí tu vai avaliar, né, eu já vi um exemplo que foi de Charcot-Marie-Tooth, que é uma neuropatia, né, e era autossômica dominante, e eles falaram, não tem ninguém mais na minha família. Aí tu começa a examinar os familiares e tu encontra, né, um pé cavo, tu encontra uma diminuição de sensibilidade, que
não se sabia que tinha isso na família antes. Tá? Então, depois, né, que a gente então, fez toda a história, fez o exame físico, a gente pensa que exames, né, são necessários para caracterizar melhor o fenótipo. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos, assim, ecocardiograma, né, a gente pode pedir para, né, nos casos, está suspeitando de uma distrofia, né, de alguma miopatia, a eletroneuromiografia, que é muito útil, né, para a gente ver, é uma neuropatia periférica, uma alteração no corno anterior. Dentro das neuropatias, né, do Charcot, como eu citei exemplo, existem Charcots que eles são desmelinizantes, outros que são axonais. Então, isso tudo, a eletroneuromiografia pode nos ajudar, né, a direcionar nosso diagnóstico. A ressonância, né, a ressonância magnética encefálica, e atualmente a ressonância magnética muscular, assim, também nos ajuda muito a pensar em alguns diagnósticos, né? Não são todos os serviços, todos os locais que tem, né, a ressonância magnética muscular, mas ela é de grande auxílio nas doenças neuromusculares, né? A gente vê, por exemplo, Urich e Bethlen, que são duas miopatias, que elas têm um padrão de ressonância muscular diferente, né? Então, nos ajuda a entender um pouco melhor o fenótipo. Então, quando a gente está investigando essas doenças também, lembrar sempre de causas tratáveis, tá? Mesmo que o diagnóstico não seja de uma forma clássica. Por quê? Porque a gente pensa numa doença que tem tratamento, né? E às vezes, quanto antes tu tratar, melhor para o paciente. Então, mesmo que não pareça tão clássico, se tu pensar em algo assim, essa doença pode ter tratamento, tem que ser investigado, tá? Outra situação que pode acontecer, tu avaliou o paciente e tu tá com muita dúvida, assim, tu acha que tu precisaria examinar melhor mais uma vez, ou tu gostaria de ver a evolução desse paciente, não tem problema, né? Então, a gente faz a reavaliação do paciente e, se precisar, avalia os familiares também. Daqui a pouco eles contam, mas eu tenho um familiar que caminhava que nem eu, né? Então, chame esse familiar para examinar, para ver se é assim mesmo, né? Tem várias situações que, às vezes, tu examinando o familiar, tu consegue chegar no diagnóstico dessa família, tá? Que às vezes não tá tão claro no paciente, mas tu examina uma outra pessoa e tu consegue fazer o diagnóstico. Então, não se preocupem, eu não sei, eu tô com dúvida, não tem problema. Examina o paciente, avalia os familiares. Então, tem um fluxograma, assim, que nos ajuda a pensar de como organizar todo esse raciocínio, tá? Então, como é que a gente faz? Então, a gente combina os achados e os possíveis diagnósticos. Então, tudo que eu coletei na minha história, no meu exame físico, nos exames complementares. Aí eu penso, tem uma suspeita principal? Aí eu penso, tem uma suspeita principal. Eu vou lá e posso pedir o exame de confirmação. Quando a gente vai pedir esse exame de confirmação, lembrar, assim, ver o quanto esse exame é disponível, né, o custo, né, quanto tempo leva para ficar pronto, né, lembrar que nós estamos falando dos exames genéticos, né, então tem que avaliar tudo isso quando a gente vai pedir esse exame. Então, assim, esse exame pode ser um MLPA, pode ser um Sanger, tá? Ou não, eu não tenho uma suspeita principal, mas eu tenho uma suspeita de um grupo de doenças. Por exemplo, tenho uma suspeita, pode ser alguma miopatia, pode ser alguma paraparesia espástica hereditária, né? Então, que a gente não consegue dizer, é essa, né? A gente precisa investigar diversas doenças. Então, aí a gente tem os painéis, né? Tem os painéis PCR multiplex, tem o painel NGS, então, claro, depende, né, a situação. Temos o exoma, genoma, CGH-array. Então, para cada situação, que eu vou dar exemplos depois para vocês, né? Pode ser um ou pode ser outro exame. Lembrar, né, que nas doenças neurogenéticas, assim, não é tão simples, eu peço um exoma e tá tudo resolvido. Não, tá? Não funciona assim. Então, a gente tem que pensar, a gente está suspeitando de um diagnóstico, qual é o melhor exame para a gente chegar, né, no diagnóstico do paciente. E saliento de novo, lembrar das causas tratáveis. Então, quando a gente vai solicitar esses exames específicos, né, esses exames genéticos, lembrar sempre do aconselhamento genético, vocês já tiveram uma aula
né, muito boa sobre aconselhamento genético. Então, sempre lembrando, assim, de fazer aconselhamento pré-teste. Então, o paciente, ele tem que estar ciente do que teste ele está fazendo, né? O que pode aparecer nesse teste que ele está fazendo, às vezes falam assim, tu faz esse teste e tu vai ter o diagnóstico. Nem sempre. Então, tem que ser tudo muito explicado para o paciente. Então, é importante que quem vai pedir esse teste, ele tem que ter conhecimento para explicar de maneira adequada o que está sendo solicitado e as implicações. E as implicações para o paciente e as implicações para a família, né? Lembrar que quando tu está vendo um paciente com doença genética, tu está vendo uma família inteira, né? Então, isso é extremamente importante. O paciente tem que estar ciente do teste que ele está fazendo. Outra coisa, saber interpretar o resultado do exame. Também, eu pedi o exame, mas eu não sei o que fazer com esse resultado. Então, quando acontece isso, o melhor é encaminhar o paciente para um especialista, né, que possa, então, fazer todo esse aconselhamento, toda essa explicação, né, para o paciente, né, antes dele fazer o exame. E também depois do exame, né, claro, porque aí agora a gente pode ter duas coisas que podem acontecer. Fui lá, fiz o exame e cheguei a um diagnóstico, tá? Então, para o paciente e para a família, né, necessita todo o aconselhamento genético. E aí, às vezes, a gente cai em algumas situações, como, por exemplo, tá? Vamos dizer que eu investiguei era um paciente com uma história familiar de ataxia, né, o paciente apresentando uma ataxia, e parecia ser uma ataxia espinocerebelar, e nós investigamos, foi feito um painel, veio doença de Machado-Joseph, tá? Que aqui no Rio Grande do Sul é muito comum. Então, feito o diagnóstico de Machado-Joseph, o paciente pode perguntar, mas eu tenho um filho, né? E será que meu filho pode fazer o exame agora? Né? Meu filho não tem sintomas, será que ele pode fazer? Então, tem várias situações que podem acontecer, né? Nesse caso específico que eu falei, né? Assim, um familiar que não tem sintomas, mas gostaria de saber, né, se vai ter ou não a doença, a gente chama de testes preditivos, né? Então, existem programas, né, para fazer o teste preditivo, tem geneticista, tem psicologia, né? Nesses casos que a gente não tem nenhum tratamento, não tem nada para oferecer para o paciente, né? A gente faz acima de 18 anos, né? Se o familiar quiser, então o familiar nos programas, né? O familiar então tem tempo para pensar, para fazer a melhor escolha, né? E tem todo o apoio, né? Se decidir ou não fazer o teste. Tá? Mas tem várias implicações quando tu dá um diagnóstico para a família. Lembrar disso. E pode acontecer também que a gente fez toda uma investigação, né? Super completa e a gente não encontrou um diagnóstico. Isso pode. E aí, o que a gente faz nesse caso? Então, primeira coisa, tá? Assim, ó. Pega e começa do zero, né? Revisa as hipóteses diagnósticas. Revisa esse paciente. Revisa a história. Revisa o exame físico. Revisa os exames realizados. O que pode acontecer aqui? Em algum momento, vou dar um exemplo, assim. A gente pede um paciente vem com uma fraqueza, a gente pede uma eletroneuromiografia. Aí veio com um padrão miopático, tá? E aí tu acaba fazendo toda uma direção para um padrão miopático. E pode ter sido um erro o exame. Isso já aconteceu. E pode ser uma atrofia muscular espinhal, né? Do que aconteceu foi um caso semelhante, que veio uma eletroneuromiografia com padrão miopático, né? Se começou a investigar a partir disso, aí se revisou o exame físico, se encontrou fasciculação de língua, se pediu um MLPA, né? Do gene SMN1, então se viu lá uma atrofia muscular espinhal. Então, sempre revisar todos os passos. Outra coisa, a base genética pode não ter sido descrita até o momento, né? Isso pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente segue esse paciente, né? A gente continua acompanhando, daqui a pouco aparece, enfim, algum outro sinal, algum outro sintoma que pode nos direcionar, né, para outro lado. Então, sempre manter os pacientes em seguimento. Um pouquinho de tratamento, assim. Então, a gente pensa, as doenças, né, da neurogenética, a maioria não tem, né, um tratamento específico, mas, assim, é uma área que está desenvolvendo muito, tá? Bastante. Tem diversos estudos com várias doenças já, né, em busca de tratamento.
E eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de algumas doenças hoje que já tem algum tratamento. Então, atrofia muscular espinhal, né, com Sinersena, né, aprovado no Brasil no Sinersena, mas já aprovado em outros países, né, tem a terapia gênica, a deficiência de GLUT1 com a dieta cetogênica, a adrenoleucodistrofia ligada ao X, né, a forma Addison only, então, né, a gente trata com corticoide, e a forma cerebral, quando é feito o diagnóstico no início, tem o transplante de células tronco hematopoéticas, a distrofia muscular de Duchenne, né, então o tratamento com corticoide, né, tem o Ataluren também para algumas mutações específicas, a ataxia por deficiência de vitamina E, então que tu trata, né, com a vitamina E, as distonias responsivas à DOPA, que respondem, então, à levodopa. Então, tu dá a levodopa e o paciente melhora bastante, né? Nós temos 3 distonias que são responsíveis à DOPA. A xantomatose cerebrotendínea, né? Com ácido quenodesoxicólico, na verdade, é uma melhora principalmente bioquímica, né? Diminui o colesterol, mas a ideia é evitar, né? Tentar evitar a progressão da doença. Então, essa é uma doença que ela é difícil diagnosticar na forma mais precoce, né? Então, quanto mais precoce começa o tratamento, melhor. A polineuropatia amiloidótica familiar, né, conhecida como PAF, né, que tem pelo menos 3 tratamentos, né, 3 medicações disponíveis. Doença de Wilson, a doença de Niemann-Pick C também, e a ataxia por deficiência coenzima Q10. Eu coloquei algumas, tá? Isso entre outras, assim. A SPG5 também, ela, né, tem uns estudos com a atorvastatina, né, que ela diminui o 27-hidroxicolesterol, então também tem uma melhora bioquímica, mas como é uma doença muito lenta, então ainda, né, tem que ver o quanto isso vai melhorar na clínica, né? E existem várias outras doenças, vários estudos, então, de terapia gênica. A Rayana falou, né, também em outra aula, tem doenças com terapia, com dieta, tá? Mas aqui são alguns exemplos para vocês, né? Além desses tratamentos específicos, tem os tratamentos sintomáticos, né? Então, por exemplo, tu pode tratar uma espasticidade, tu pode usar um baclofeno, tu pode usar, né, para distonia, então que não responde a levodopa, tem a toxina botulínica, né? Tem fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, né? E aqui eu vou salientar a importância da equipe multidisciplinar, né? Dentro da neurogenética, é muito difícil trabalhar sozinho, né? Tu não vai conseguir resolver todos os problemas do teu paciente, não vai conseguir resolver os sintomas sozinhos. Então, o geneticista tem sua importância, o neurologista tem sua importância, fisioterapia, a fono, a nutrição, a psicologia, né? Terapia ocupacional. Então, aí depende. Vocês lembram que eu falei, né? Tem sintomas neurológicos e pode ter sintomas, né, em outros locais. Então, o oftalmologista. Então, aí vai depender, né, onde o gastro, o pneumo, né, o cardio. Então, a gente tem que trabalhar mesmo numa equipe multidisciplinar para dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, né, em melhores condições. Porque às vezes não tem um tratamento específico, mas tu consegue melhorar, né, a vida deles com todo esse suporte. Então, eu trouxe para vocês, para ilustrar um pouquinho isso que eu falei. Porque assim, eu falei, quando que a gente suspeita? Então, como é que a gente faz, né? Coleta história, como é que faz o exame físico, como é que faz o diagnóstico, né? A importância, né, do aconselhamento genético, né, nesses casos. Então, eu gostaria de trazer 3 exemplos para vocês de como é o dia a dia, né, de um geneticista, ou de um neurologista, ou de um neuropediatra que trabalha com doenças neurogenéticas, tá? Então, um paciente masculino de 20 anos. Ele vem consultar por uma alteração de equilíbrio aos 13 anos de idade, vem com um curso progressivo e necessitando atualmente de auxílio para deambular. Na história familiar, nega consanguinidade, nega outros casos na família e ele tem um irmão de 25 anos de vida. Tá? Então, aqui está o nosso paciente.
Quando a gente vai fazer o exame físico, a gente observa uma ataxia de marcha, uma dismetria, disdiadococinesia, disartria, né, o movimento ocular em sacadas, uma força levemente reduzida nos membros inferiores, reflexos miotáticos abolidos distalmente e apresenta reflexo cutâneo plantar e extensão bilateralmente. A sensibilidade vibratória reduzida nos membros inferiores. Então, como é que a gente faz? Vamos ver quais são os achados principais. Então, ele tem uma ataxia, ele tem diminuição de força, tem arreflexia, tem sinal de Babinski, né? Tem diminuição de sensibilidade, é um caso isolado, e a gente vê que é uma condição crônica, né? Que não foi um caso agudo. Então, qual é a alteração principal? Vamos só retomar aqui o exame físico. Quando a gente olha esse exame físico, ele é claramente atáxico, né? É uma paciente com uma ataxia. Isso a gente sabe. Então, ele tem uma ataxia cerebral. As síndromes coadjuvantes. Então, a gente viu que ele tem uma sensibilidade, né, diminuída e ele tem sinal de Babinski. Sinal de Babinski é o sinal piramidal, né? A gente não está vendo os reflexos aumentados por causa da neuropatia. Então, a gente vê que ele tem uma neuropatia periférica e tem uma síndrome piramidal. Então, já são 3 principais achados. Quais são as hipóteses principais? Então, seria uma ataxia de Friedreich, né? Que a gente encontra essa tríade, né? Que é a ataxia, reflexia, sinal de Babinski, né? E é uma das formas mais comuns de ataxia hereditária autossômica recessiva. Ou será que seria uma ataxia por deficiência de vitamina E? Que ela é muito parecida com a ataxia de Friedreich. Ela é bem mais rara, tá? E é o principal diagnóstico diferencial com a ataxia de Friedreich, mas ela é uma condição tratável, né? Lembrem, eu falei, tu dá vitamina E, né? Pelo menos para tentar estabilizar o quadro. Então, aqui eu coloco uma sugestão de investigação. Por que eu coloco sugestão de investigação? Porque isso depende de cada centro, do que vocês têm disponível de exame, né? No consultório, às vezes fica até mais fácil pedir algum exame primeiro pelo convênio. A gente sabe as dificuldades que tem, né, assim, no dia a dia, né? Claro, a teoria é uma coisa, mas na prática, no dia a dia, a gente sabe dessa dificuldade dos exames, né? Então, qual seria a sugestão? A gente pensa, né, uma dosagem de vitamina E, né, que é uma causa tratável, mas a gente quer caracterizar melhor o fenótipo para ver se é um Friedreich. Então, um ecocardiograma, né, eles podem ter alterações cardíacas, um teste de tolerância à glicose, né, ou uma glicose, uma hemoglobina glicada, para ver se esse paciente não tem diabetes. E até a gente pode pedir alguns outros exames, né, alfa-fetoproteína, perfil lipídico. São exames que têm baixo custo e podem nos auxiliar no diagnóstico de outras ataxias hereditárias, né, como a ataxia com oculopraxia, por exemplo, que nem sempre tem oculopraxia, né? Mas são outros diagnósticos possíveis. Então, para esse nosso paciente, tá? A gente pediu uma dosagem de vitamina E que veio normal, um ecocardiograma, né, que veio com uma miocardiopatia hipertrófica, né, já ascende para Friedreich, teste de tolerância à glicose, diabetes mellitus, e aí a gente pediu uma análise molecular para ataxia de Friedreich. E o que a gente vê? Expansões GA em homozigose no gene FXN. Então, confirmando o diagnóstico de ataxia de Friedreich. O que eu quero trazer com esse caso? Se eu pedisse um exoma aqui de cara, não ia pegar, né? Então, a gente tem que pedir esse exame específico para Friedreich. E confirmou a ataxia de Friedreich. Né? É um caso bem clássico, né? Que a gente encontra essa tríade. Então, vou trazer um segundo caso para vocês. Ali a gente viu que a gente estava em dúvida, né, principalmente entre 2 doenças. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Aqui, então, é feminina, 35 anos, tem uma alteração de marcha desde os 25 anos e vem lentamente progredindo. E refere a urgência urinária. Quando a gente olha esse heredograma, a gente vê que é bem diferente do outro, né? Então, aqui está a nossa paciente, tem um irmão afetado, pai afetado, um tio afetado, a avó também afetada, e ela fala que todos tinham um quadro parecido com o dela. Quando a gente examina essa paciente, a gente encontra uma marcha espástica, hiperreflexia, o reflexo cutâneo plantar em extensão, né, que é o sinal de Babinski, espasticidade em membros inferiores, clonus esgotável e uma diminuição da sensibilidade vibratória. O que a gente vê de alteração principal? Ela é claramente piramidal, né? Então, ela tem uma síndrome piramidal.
Quando a gente vai fazer a hipótese principal, lembrar que nas SPGs, né, que são as paraparesias espásticas hereditárias, a gente pode ter essa diminuição da sensibilidade vibratória, tá? Então, parece muito característico de uma paraparesia espástica hereditária. Mas qual delas? Porque tem várias dominantes, né? A gente não consegue direcionar assim só para um gene único. Então, o que foi feito? A gente pediu um painel para SPGs. Tá? Aqui em Porto Alegre, no nosso serviço, a gente tem um painel que ele tem 12 genes, que são as principais, mas quando a gente pede um painel, lembrar que se a gente não encontra o diagnóstico, por exemplo, para uma SPG, né, não significa que não é SPG. Não, ela é uma SPG, só significa que não foi encontrado, né, a alteração nesse painel. Mas nesse caso a gente encontrou. Então, a gente encontrou uma variante patogênica no gene SPAST, em heterozigose, né? E aí a gente conseguiu fechar o diagnóstico da SPG4, né? Que é a principal SPG dominante. As várias doenças, né, neurogenéticas estão trocando, né, a nomenclatura, né? Então, é SPG4 ou SPAST HSP. Tá? Pode ser um ou outro. É mais conhecida como SPG4. E aí, o último caso que eu vou trazer para vocês, ele é um caso que parece fácil, mas que teve um desafio no meio, tá? Então, chegou um paciente masculino de 26 anos, com o início dos sintomas, entre os 5 e os 7 anos, ele começou com dificuldade para caminhar com piora progressiva. Tá? E aos 18 anos, ele ficou restrito à cadeira de rodas. Nega a consanguinidade entre os pais, nega outros casos na família. Tá? Vocês veem que sempre, assim, muito das queixas é dificuldade para caminhar. Então, cabe a gente, né? Cabe fazer o exame físico para a gente conseguir determinar qual é essa dificuldade, né? Então, quando a gente examina esse paciente, o que a gente encontrou? A gente encontrou uma atrofia muscular global, né? Proximal e distal, atrofia de interósseos e de extremidades. Não observamos no exame físico a fasciculação de língua, sem alterações de movimentação ocular ou sacadas, força grau 4 em membro superior distal, força grau 3 em membro superior proximal, força grau 3 distal em membros inferiores, força grau 2 proximal em membros inferiores. Também tinha arreflexia em membros superiores e inferiores, os pés cavos bilateralmente e simétrico. Então, foi lá em 2006, né, foi pedido uma eletroneuromiografia para a gente entender melhor, assim, qual é a topografia, né, onde que está essa lesão. E aí foi inconclusivo, entre lesão de neurônio motor, né, do corno interior da medula e miopatias. Foi pedido uma CK, que veio de 1389, então veio aumentada. Na época, se pediu, né, então, molecular para AME, que era a técnica que a gente tinha lá, né, em 2006, sem deleção, só estava escrito isso em prontuário, e uma alfa-glicosidase, né, que é para doença de Pompe normal. Quando a gente vai revisar o exame para atrofia muscular espinhal, a gente encontra isso, né? O que acontece na atrofia muscular espinhal? Existe, né, a deleção ali, né, dos exons 7 e 8 do gene SMN1, né? Então, quando tu olha o resultado desse exame, diz que está presente, né? Então, veio esse laudo, que esse resultado indica que o paciente não apresenta a deleção dos exons 7 e 8 do gene SMN1. O que a gente tem que cuidar aqui? Que técnica que foi usada para esse exame? Nessa técnica, só me diz se está presente ou não, mas eu não sei se tem uma cópia ou tem duas. Só diz que está presente. Então, o que aconteceu? Se pediu novamente, né, com o MLPA, e aí se viu, na verdade, que estava presente, mas que tinha uma cópia, né, do exon 7 e 8 do SMN1. Né? O que é o normal? Ter duas cópias. Né? O que seria a AME, né, a atrofia muscular espinhal? 0, né, não ter. Mas se encontrou uma. O que acontece? O que pode ter acontecido nesse caso? E ele parece ser uma atrofia muscular espinhal. A gente pediu o sequenciamento, então, né, para a gente ver se tinha alguma mutação, né, alguma mutação de ponto, alguma outra alteração que explicaria esse quadro. E o que a gente encontrou? A gente encontrou uma variante, né,
que a gente sabe que né, que está relacionada à atrofia muscular espinhal, e a gente conseguiu fechar esse diagnóstico. Tá? Então, assim, lembre que eu falei para vocês, revisem os exames, revisem que técnica que foi realizado, isso é muito importante. Tá? Se vocês têm uma suspeita e vocês continuam com a mesma suspeita, eu acho que é AME, revisa para ver onde que pode ter sido o problema. Tá? Então, assim foi feito o diagnóstico. Para finalizar, tá? Então, onde que a gente estuda? Porque alguém pode perguntar, Karina, tu sabe todas as doenças neurogenéticas de cor, né? E quando tu vê o paciente, assim, tu olha e tu já sabe qual é a doença. Não, né? Não vou dizer ninguém, né? Mas poucas pessoas acho que têm essa memória. Mas a gente sabe, né? Onde estudar, onde procurar, onde pesquisar. Então, eu trago algumas sugestões, assim, tô com um paciente ali suspeito de uma doença neurogenética, onde é que eu posso estudar, então? PubMed, né, acho que é o principal local. A gente tem o Gene Reviews, que traz revisões, né, das doenças genéticas muito boas. Tem o OMIM, né, que é um catálogo online, né, das doenças genéticas. Então, tu pode colocar os sinais e sintomas, né, e ele te dá algumas sugestões. Tem o London, né, que é na verdade, seria um banco de dados, assim, que tem a parte de neurogenética, então tu coloca também as características, né, tu bota, tem uma ataxia, tem uma reflexia, sei lá, tem uma hipotonia, e ele te dá algumas opções, tá? Tem um livro também, eu não sou autora, tá, mas eu vou fazer propaganda porque eu acho ele muito bom, que é o Neurogenética na Prática Clínica, né, então é um livro aqui em português que fala sobre neurogenética e que tá muito bem escrito esse livro, né? Todos os capítulos estão muito bons, então, né, para consultar. Tem diversos livros de neurogenética, né, também internacionais. Sempre que a gente chega a um diagnóstico de um paciente, eu gosto pelo menos de olhar o clinical trials, dar uma olhada e ver o que está tendo em estudo, assim, até porque os pacientes perguntam, até para eles terem uma ideia que situação que está, assim, os estudos em relação à doença deles. Tá, o que está sendo pesquisado, né? Será que tem algum estudo que o paciente poderia ser incluído, de repente, se ele tiver interesse? Então, acho que sempre vale muito a pena o clinical trials. Bom, pessoal, aqui as referências que eu usei, né? Vocês vão ganhar também um texto escrito, lá tem todas as referências. Eu já volto para esse slide, né? Que seria para vocês responderem a pesquisa de satisfação. E eu queria agradecer, então, novamente essa oportunidade. Eu vou deixar o meu e-mail com vocês, tá? Aqui. Se alguém tiver interesse, se alguém tiver alguma dúvida e quiser, sei lá, depois perguntar por e-mail, a dúvida pode ter surgido depois. Se alguém precisar de material ou quiser algum artigo, né, eu estou à disposição. Eu demoro uns 2, 3 dias para responder, mas eu sempre respondo os e-mails, tá? Era isso e muito obrigada. Karina, parabéns pela sua aula, foi excelente. Você foi, assim, super didática. Nossa, muito obrigada mesmo. Para mim, me chamou muito a atenção quando você pontuou a questão das limitações dos testes, né? E aí você colocou ali depois daquele caso clínico, olha, se eu tivesse pedido um exoma, eu não ia ter feito o diagnóstico, né? Do último caso clínico também, né? Que você tinha essa limitação do teste, então acho super relevante a gente colocar, né? Que a nossa prática clínica leva, né? A suspeita inicial, né? Nem sempre só com o teste a gente vai conseguir confirmar. Então, muito obrigada mesmo pela sua abordagem. Aqui a gente deixou então para vocês o QR Code dessa aula para fazer a pesquisa de satisfação. Se vocês puderem, por favor, responder para nos ajudar, então, a ir melhorando cada vez mais as nossas aulas para vocês. Você falou do livro de neurogenética, Karina, estava aqui do meu lado. Isso! Aqui também, do meu! Então, esse livro, até só fazendo um comentário, ele tem um capítulo que é o raciocínio clínico e neurogenética, né? E tá muito bom, assim, fala muito da topografia, fala, enfim, né, como fazer o diagnóstico, o que se pesquisa nessas doenças, né? Eu achei excelente.
Bom, a gente tem um tempinho, então eu vou ler algumas perguntas aqui dos nossos participantes, tudo bem? Tudo bem. Enzo, não agora você tem que ficar quietinho. Desculpa, meu filho tá aqui. A Janaína Cândida Rodrigues, ela colocou, excelente aula. A dúvida nesse último caso teria alguma repercussão no diagnóstico do tratamento do paciente? No diagnóstico do tratamento? E no Se tratamento? teria alguma repercussão no tratamento, isso. Tá, então, esse paciente, na verdade, ele ficou com diagnóstico de AME tipo 3, tá? A gente sabe, atualmente, então, tem o tratamento para nusinercena, né? Nós somos um serviço SUS, tá? Eu trabalho no Clínicas, então, no Clínicas, a gente segue as recomendações do Ministério da Saúde, tá? Então, enfim, então a gente prescreve, né, o nusinercena para AME tipo 1, né, e em alguns casos de AME tipo 2 e 3 a gente judicializa. Mas qual seria a repercussão, tá? Por que é importante ter um diagnóstico? Porque daqui a pouco tem um estudo que esse paciente pode ser incluído, né, ou daqui a pouco, vamos dizer que o Ministério da Saúde libera, né, vamos dizer, nusinercena tipo 2 e 3 também, né? Então, nesse sentido, sim, tem repercussão. Né? Outra coisa da repercussão de diagnóstico é o aconselhamento genético para a família, né? E então a gente conseguindo fechar, a gente consegue oferecer, né? Então, todo esse aconselhamento para o resto da família. Então, sim, acho que tem repercussão. Não sei se eu respondi, se fui clara. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. O participante anônimo, ele colocou: olá, doutora Karina, poderia nos falar um pouco sobre a síndrome de Lennox-Gastaut e como é realizado o diagnóstico? Eu vou dizer que Lennox-Gastaut, que é uma das epilepsias, eu praticamente não tenho experiência. Tá? Não tenho, mas o que eu posso fazer? Mais pediatra, né? Hã? Fica mais com o neuropediatra. Fica mais com o neuropediatra, tá? Se essa pessoa tiver interesse, até eu posso procurar um material mesmo e enviar para ele. Ele pode me mandar um e-mail, né? Eu envio, mas realmente é uma doença que eu não tenho muita experiência. Isso que eu falei para vocês, assim, se vocês me perguntarem, Karina, tu sabe todas as doenças? Não. Mas a gente pesquisa, né? Se chegou uma suspeita, então a gente, enfim, pesquisa, né? Mas realmente epilepsia, assim, eu vou dizer que eu tenho menos experiência. Tem uma outra pergunta aqui também de participante anônimo, que ele pergunta: é possível dizer que filhos de pais consanguíneos poderão ter filhos com algum tipo de alteração? Filhos de pais consanguíneos podem, na verdade, filhos de pais consanguíneos podem ter alguma doença neurogenética, podem, né, se eles forem, né, portadores da alteração, né, vamos dizer, os dois são portadores de uma alteração, tem chance de 25%, né, de ter uma doença neurogenética. Sim. E dependendo, né, da doença, a gente pode fazer o diagnóstico pré-concepção, né? Então, isso, sim, também. Existem, né? Uma outra pergunta. Doutora, eu poderia comentar em relação a doenças neurogenéticas em mulheres tendo progressão acelerada durante e após a gestação? Teria síndromes específicas com essa característica? Durante e após a gestação. Não me recordo de nenhuma. Olha, tu diz assim, tipo, de ter uma doença e ela piorar por causa da gestação. Piorar, eu não tô recordando de nenhuma, assim, nesse momento. Também não. O Eduardo Figueiredo, ele colocou: a neurogenética tem aplicação no período pré-natal? A aplicação no período pré-natal, tu diz fazer um diagnóstico pré-natal? Acho que pelo que eu entendi é isso, assim. O que acontece? Assim, essas doenças, elas podem, né, ser diagnosticadas pré-natal. O que acontece aqui no Brasil é que o aborto, ele não é permitido, né?
Então, por exemplo, assim, eu trabalho muito com adultos, né? Com essas doenças, a gente acaba não fazendo o diagnóstico pré-natal, porque tu não vai ter o que fazer, né? E a maioria tem início na idade E a adulta, né? maioria vai ter início na idade adulta, então foi até aquilo que eu comentei do preditivo, né? Que eles perguntam, às vezes, o meu filho ele pode fazer o teste, a gente faz o teste depois dos 18 anos. Então, acho no contexto de Brasil, a gente acaba não fazendo esse, né, esse Para teste. algumas doenças específicas, talvez, né, para AME, né? Agora que a gente Isso. está em teste de triagem neonatal, Isso questão sim, para triagem, grávidas, você sim. já tem apresentação, né, fetal, né, de hipotonia, né? Eu acho que pode se pensar. Mas, Isso, aí pode se pensar, aí sim. mas eu acho que na grande maioria que você vai ter um início na terceira década de vida, né, não faz muito sentido eticamente você fazer essa pesquisa pré-natal, né? Isso. A Keila Riga, ela pediu para falar um pouco sobre doença de Huntington. Keila, Tá. bastante coisa, né? Nossa, então, a doença de Huntington, né, ela é do grupo das Coreias, né, tanto que ela chama de Coreia de Huntington, é uma doença em geral na idade adulta, ela é causada por uma expansão CAG também, né, no gene HTT, e ela tem sintomas, então o sintoma principal é coreia, né, pode ter alteração, pode não, tem alteração psiquiátrica, pode ter uma ataxia também, ela é autossômica dominante, tá? Atualmente ela não tem nenhum tratamento específico, mas tem estudos já para medicações já em fase até bem adiantada, acho que em fase 3 já que tem estudo para Huntington. Perfeito. O Everton Costa, Até assim, se ela tiver mais interesse também, se né, quiser algum material, ou se tiver alguma pergunta mais específica, né, para Huntington. perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei, na verdade é uma colocação que ele trouxe, o Everton Costa. Ele falou: "Boa noite, doutor, excelente aula. Achei bastante interessante pontuar a metodologia analisada no teste. Já teve um caso de um paciente que conheci que fez teste para DMD, doença muscular de Duchenne, primeiramente por PCR, depois fez o sequenciamento e só foi diagnosticado com um MLPA tempos depois. Parabéns para o médico que insistiu no diagnóstico. Eu acho que isso vem muito pontuar, né, a questão das metodologias, né, o quanto isso pode interferir no diagnóstico, né, se você não usa a metodologia adequada, né. Sim, porque daqui a pouco tu faz um exame e diz, não, vê normal, e tu pensa, não é Duchenne, e fica, né? E Duchenne é uma doença que tem tratamento. Sim. Então, isso é importante sempre conferir. A Mariana, ela colocou também um tópico aqui importante. Algumas doenças neurogenéticas podem ser identificadas por teste de DNA vendidos em lojas diretamente para o consumidor? Se sim, com qual eficácia? Eu acho que ela está fazendo os testes direto ao O consumidor. consumidor, eu nunca olhei o que tem nesses testes direto ao consumidor. Existem alguns testes direto ao consumidor que eles abordam doenças neurológicas. O que modifica quando você faz um teste, né, desses que a gente conversou aqui na aula, para esse tipo de teste direto ao consumidor, é que um é um teste diagnóstico, né? Então, eu faço o exame, eu vou ter o diagnóstico de uma doença. Em alguns desses testes genéticos, eu posso ter uma predição de risco. Então, por exemplo, olha, você, de acordo com a combinação dos seus polimorfismos, pode ter um risco, né, diferenciado do restante da população para vir a desenvolver essa doença. E aí tem que ter muito cuidado na interpretação, né? Porque quando você recebe, né, um teste de Duchenne, de ataxia de Friedreich, a penetrância ela é completa, né? Então você realmente vai desenvolver a doença. Agora, esses outros testes são direto ao consumidor, né? São predições de risco, né? São probabilidades. Então tem que ter muita cautela na interpretação desses resultados. É isso que eu tenho para Eu acho que esses testes, eles não têm assim não é que nem esse teste, não é um teste diagnóstico, assim.
Não sei se é mais para doenças que teriam multifatoriais e genéticas. Entra um pouco dentro das multifatoriais também, então tem que ter bastante cuidado na interpretação desses resultados. Muitos elogios à sua aula aqui, Karina, eu estou lendo parabéns pela aula. Como está a evolução da genética na detecção precoce da demência? Aí eu não entendi. Como está a evolução? A evolução da genética na detecção precoce da demência. Demências, então, em geral, assim, para fazer o diagnóstico antes do paciente ter o sintoma, né? Eu não sei se é bem isso, mas eu acho que cai um pouco naquilo que eu falei dos testes preditivos, né? Então, quando a gente tem uma história familiar de demência, assim, então a gente sabe que é um Alzheimer, ou, por exemplo, uma frontotemporal, tudo que a gente tem uma história familiar, tá? Bem documentada, né? E quando eu digo bem documentada, assim, a gente já tem um diagnóstico, já tem o diagnóstico genético nessa família. Aí vem um paciente, né, que não tem sintomas, ou então vem o filho dessa pessoa e diz, eu gostaria muito de saber se eu vou ter ou não a demência, né? Mas a gente já tem que ter um diagnóstico na família para a gente conseguir fazer isso. Então, essa pessoa, ela, né, se tiver interesse, ela pode fazer o exame, né, para saber se vai ter ou não a demência. Lembrar que a gente está falando também, né, dessas doenças, são doenças monogênicas. Eu tenho um gene, eu sei que esse gene vai causar doença. Mas numa família, assim, para a gente poder identificar antes, a gente já tem que ter um diagnóstico. Por que isso? Porque senão ele diz, tem uma história de demência, deu? Vamos dizer que ele não tem sintomas. Aí eu peço um exame e vem normal, eu não posso dizer que ele não vai ter, porque pode ser, né, enfim, alteração em outro gene. Não sei se era bem isso. Perfeito, Karina. Muito obrigada. A gente já chegou no nosso tempo final aqui da aula. Gostaria de agradecer aos participantes que permaneceram aqui com a gente. Agradecer a doutora Karina pela excelente aula. E a gente se vê, então, na próxima aula, na segunda-feira que vem. Meu muito obrigada a todos, especialmente hoje, então, a doutora Karina, pela presença e pela fantástica aula, viu? Uma boa noite para vocês. Boa noite, Karina. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Obrigada.